te motiva aqui no louvor, no som, imagem, tudo que nós servimos ao Senhor, onde está o nosso coração quando a gente está servindo? Não só aqui na igreja, mas também em casa. O que te motiva a você lavar a louça para sua esposa, para a sua mãe, para o seu pai, a ajudar ali a carregar as coisas, arrumar o seu quarto? Qual que é a motivação? É por interesse, é para agradar, para eu receber outra coisa, é para me mostrar, é para dar uma de bom, para me mostrar aqui para as pessoas na igreja, lá no meu trabalho, então, lá na empresa, a gente está ali, o patrão está olhando, a gente está ali servindo certinho, né? Virou as costas, né? Virou as costas, aí a gente outra disposição, outro serviço, outra forma, muitas vezes enganosa, muitas vezes desonesta, muitas vezes preguiçosa. Então, quem aqui já não fez corpo mole no trabalho? Todos nós já fizemos. Alguém fala, não, eu não. Tá bom, graças a Deus pela sua vida, mas eu já fiz. E é errado, é pecado, é contra o que Deus tem, não só na hora que o chefe está olhando, ou a esposa está vendo, ou o filho está vendo, ou a mãe está vendo, o pai está vendo, mas nós estamos diante dos olhos do Senhor Jesus constantemente. Quando nós tomamos banho, quando nós dormimos, quando nós acordamos, quando nós estamos aqui na igreja, quando nós não estamos, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, não nos observando para quem quer nos julgar, mas olhos amorosos, olhos de fogo do nosso Senhor Jesus ressuscitado, como nós sabemos ali em Apocalipse, maravilhosamente poderoso nosso Senhor Jesus, velando pelas nossas almas, cuidando de nós, e desejoso que a gente tenha, por temor a Ele, por temor e amor, uma atitude sincera, uma atitude de todo o coração, servindo as pessoas assim como nós estamos servindo a Ele. E aí a gente vai ver que servir a Jesus de fato e de verdade é servir as pessoas. Não servimos a Jesus de verdade só aqui na igreja. A gente não serve a Jesus de verdade só na célula. A gente serve a Jesus de verdade 24 horas por dia. É uma disposição de coração que agora na EBFL, agora aqui neste culto, nós estamos alinhando, afinando com a palavra de Deus. Por quê? Porque nessa semana você já pode ter errado, nessa semana você já pode ter falhado, nessa semana você já foi preguiçoso, eu já fui preguiçoso, a gente pode ter enganado, a gente pode ter feito qualquer tipo de atitude que, por falta de nós diligentemente atentarmos e lembrarmos da palavra, a gente caiu. Mas a gente confessou, a gente confessa, e nessa manhã, se você percebe que a tua vida está totalmente fora do que é servir a Jesus, você realmente quer dar uma como o pessoal fala, o carioca malandro, né? E tudo mais, aquela malandragem de dar uma aqueles adágios antigos, né? A lei de Gerson, né? Quer levar vantagem em tudo e sai enganando a tudo e a todos, escondido. E aí você é esperto, você está levando vantagem. Então, diante de Deus não há graça para isso, não há a vida de Deus fluindo. Então a gente às vezes está no engano, às vezes a gente está na malandragem, às vezes a gente dispôs o nosso coração à mentira, à desonestidade, à manipulação, e aí a gente quer graça de Deus para a gente viver.
não vai fluir graça. A gente está se afastando da graça de Deus. Não vamos ter a graça de Deus. Mas quando a gente tem essa consciência, poxa, eu vou obedecer a Deus com sinceridade, vou servir com sinceridade de coração, a gente se arrepende, confessa para Deus, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar os nossos pecados de toda injustiça. Aí vem perdão, aí vem a graça misericordiosa de Deus e tira toda aquela culpa e a gente se sente amado, abraçado, perdoado de novo, e a gente quer servir, e a gente pode servir, e a gente consegue servir de todo o coração, porque a gente se arrependeu. A gente estava fazendo até aqui errado, estava fazendo até aqui na nossa força, estava se desgastando, acabado, estressado, esgotado, mas agora se rende ao Senhor e diz: não quero mais na minha força, não vai ser mais na minha expertise, não vai ser mais na minha malandragem, não vai ser mais no que eu vou querer manipular, mas agora vai ser de coração sincero, servindo as pessoas, servindo o meu Deus, servindo o meu Mestre, o meu Senhor Jesus. Então, a gente faz isso de coração, porque a gente tem essa consciência. Olha o verso 23. Tudo que fizeres, façam. Estamos em Colossenses, quem está chegando em Colossenses 3, 23. Tudo que fizerem, façam de todo o coração para o Senhor e não para os homens. O que é fazer de todo o coração? Fazer de todo o coração é você fazer o que você disse que você vai fazer. Isso é fazer de todo o coração. Fazer de todo o coração é fazer aquilo que você disse que vai fazer, que você disse para Deus que vai fazer, e que você disse para a sua família que você vai fazer, que você disse para o seu pastor que você vai fazer, que você disse para a sua igreja que você vai fazer. Faça. Porque nós somos muito bons no nosso discurso. Quantas vezes você já prometeu para o seu cônjuge que você vai melhorar? Não é verdade? Você promete que você vai melhorar, que você continue na graça de Deus melhorando. Mas tem alguns que prometem que vão melhorar, mas não melhoram. Fica só na conversa. Então, nós precisamos, todos nós, dependemos da graça de Deus, e servir de todo o coração é a gente fazer o que a gente está dizendo que a gente vai fazer. Entendeu? É simples assim. Então aquilo que você está prometendo para sua esposa, faça. Faça de coração na dependência de Deus. Aquilo que você está prometendo para Deus em oração, faça de coração. Mas eu falhei, eu não fiz. Então volta de novo. A prancheta de projeto, começa de novo. Sempre a vida cristã é um renovo, sempre um renovo. Você está aqui nessa nova manhã de domingo, as misericórdias do Senhor se renovaram na sua vida, para você ter um renovo. Nós sempre buscamos a Deus, estamos aqui ouvindo mensagens, estudando a palavra de Deus, porque precisamos de renovo. Por mais que você conheça isso aqui, decore salteado, ou às vezes não conhece, sempre Deus tem na sua palavra um renovo para você, algo novo que Ele quer fazer na sua vida, renovando o seu ânimo, renovando a sua santidade, renovando o seu coração, para a gente se consagrar e ser cada dia mais parecido com o nosso Jesus, confiando na suficiência dEle para a gente ser como Ele. Então, de todo o coração é fazer o que a gente diz que de fato vai fazer, servindo a Deus e não aos homens. Tudo que fizer, faça de todo o coração para o Senhor e não para os homens. Nós estamos então servindo ao Senhor
E a gente sabe que servir ao Senhor é servir os homens. Mas a gente serve os homens e as mulheres, nós servimos o nosso próximo como se estivéssemos servindo a Deus, que de fato estamos servindo a Deus. Então, de todo o coração, com sinceridade, fazendo na dependência de Deus o melhor que a gente consiga fazer. E é impressionante a nossa igreja. A gente vê os irmãozinhos, muitos irmãos aqui servem de coração, fazem muito bem, fazem o melhor, fazem além do melhor, de forma excelente, com uma dedicação, se sacrificando, às vezes muitas horas de sono, às vezes vêm doentes para servir ao Senhor, mas vêm com muita alegria, de coração, querem servir ao Senhor, de todo o coração, vem para servir o nosso Deus. Olha o verso 24. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo Senhor a quem vocês estão servindo. Recebereis do Senhor a recompensa, recebereis do Senhor o galardão. Você serve o Senhor para receber recompensa? Você serve o Senhor para receber recompensa? Não. Nós servimos ao Senhor por quê? Por amor, por gratidão. A gente não espera recompensa, mas Ele vai dar. Agora, se você servir a Deus esperando recompensa, você não recebe recompensa. É assim na obra de Deus. Quando a gente espera e faz por interesse, não é Deus, porque na verdade o nosso serviço, nem a gente que está fazendo a obra, é Deus que está fazendo através de nós. Já temos visto isso tão claro. João 15,5, sem Jesus a gente não pode fazer nada. Então é Ele que faz a obra através de nós somos só instrumentos. Mas além dele fazer a obra, além de Ele dar toda a graça suficiente, Ele ainda, é Ele que faz, mas ainda Ele mesmo fazendo, dando toda a força para a gente fazer, ainda dá recompensa. Olha que coisa maravilhosa. Então a gente serve a Deus, e a gente que serve a Deus com o coração sincero, e a gente serve a Deus em amor, na dependência dessa graça amorosa de Deus, e deixa Deus nos usar, gente, é muito bom. O cara esperto na vida é ser um servo de Deus. A mulher esperta na vida é se colocar ao serviço do Senhor, porque além de Ele dar graça, além de Ele usar, e é tão bom, traz muita alegria a gente ser usado, saber que Deus nos usa. É uma das maiores, talvez a maior alegria da vida, é saber que Deus nos usa, que você é usado por Deus, usada por Deus. Além de tudo isso, tem recompensa eterna, e não só recompensa eterna, não só herança, mas as consequências são as melhores. Sempre a gente servindo a Deus em amor, sempre na vida as consequências vão ser sempre as melhores para as nossas vidas. Quando está falando de herança, a gente está vendo aqui que nós somos escravos, né? Nós somos escravos do Senhor, e escravo da família não tinha recompensa, mas nós temos. Somos servos, somos filhinhos amados também, e somos presenteados por nosso Jesus com recompensa, e a gente vai ver aqui muitas consequências boas de servir ao Senhor. Olha o que ele está dizendo aqui no final do verso 24. Isso é o mais importante de tudo. Olha, é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. É a Cristo o Senhor quem vocês estão servindo. Jesus, Ele é Deus. Jesus é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas na palavra do seu poder.
Então o que acontece? Jesus mesmo, quando nos mandou nós irmos e pregarmos o Evangelho, Ele falou: toda autoridade me foi dada. Então Jesus tem toda a autoridade. Você tem dúvida disso? Quando você vai servir na célula, você vai servir na família, você vai servir em qualquer lugar. Toda a autoridade foi dada por Jesus e Ele está conosco. Nós somos representantes da autoridade de Jesus nessa terra. Você servindo, você está representando a autoridade de Jesus. Então, por Ele ser o Senhor, o que cabe a nós? O que cabe a mim e a você? Obedecê-lo. Obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor quando nós entendemos a vontade dEle. Obedecer ao Senhor quando a gente sabe o que Deus está fazendo e onde Deus quer chegar. Mas também obedecer ao Senhor quando nós não estamos entendendo. Quando você não sabe onde Deus quer chegar. Quando você não entende o que Deus está fazendo, permitindo circunstâncias difíceis, muito difíceis na sua vida. Mas mesmo assim você obedecer. Mesmo sem entender. A obediência, de verdade, irmãos, a gente ser obediente é muito difícil. Aprender a obediência é muito difícil. Eu precisei ensinar aos meus filhos o que é obediência. Porque às vezes o filho fala assim: se eu não entender, eu não vou obedecer. Eu tenho que entender, e mais ainda, eu tenho que entender e concordar. Não é assim hoje em dia? Você tem que ouvir o seu filho, ele tem que te entender e ele tem que concordar com você. E se tiver ali um acordo, ele obedece. Senão, ele vai fazer a vontade dele, é um indivíduo, né? Ele tem a liberdade dele de fazer, e a gente não pode podar a liberdade dos nossos filhos completamente fora. A autoridade dos pais é para ser obedecida. Toda a autoridade que vem de Deus, ela precisa ser obedecida. Quer entendamos, quer não entendamos. Quer concordemos, quer não concordemos. A obediência não é a gente obedecer só quando a gente entende ou concorda. A obediência, se a gente só vai obedecer quando a gente entende ou concorda, não é obediência. A obediência verdadeira é a obediência que se submete, mesmo não entendendo, mesmo não concordando. Por exemplo, você sabe que Pedro, ele tinha tipo uma empresa de pesca, uma microempresa de pesca. Ele era pescador há muito tempo, experiente, e eles foram pescar a noite inteira, lembra? E quantos peixes eles pegaram? Pescando a noite inteira, lembra? Nenhum. E como pescador experiente, eles chegam já quase de manhãzinho cedo e pescamos o dia todo. E hoje o mar não está para peixe. E ele sabe que não ia dar peixe, mesmo. Como de outras, muitas experiências que aconteceram e outras que deram peixe. Então hoje o mar não está para peixe. E então Jesus chega para eles e fala: joga do outro lado. E aí que Pedro fala: vamos jogar. Não.
Ele diz: olha, eu sou experiente, eu sou pescador, sei que o mar não está para peixe, não estou entendendo nada, está indo contra a lógica, mas porque é o Senhor que está mandando, por causa da autoridade do Senhor, eu farei. Está entendendo? Ele não entendeu, racionalmente era completamente contra a razão de Pedro, mas porque a autoridade de Jesus, porque é o Senhor e é a Cristo Senhor a quem servis, que nós estamos vendo aqui, nós vamos obedecer, mesmo sem entender, mesmo não concordando, a gente vai obedecer. Eu não concordo, mas eu vou jogar a rede. E o que eles fizeram? Jogaram a rede, e as consequências? Talvez foi o dia que mais eles pescaram peixe em toda a vida. Então, irmãos, a gente precisa aprender a obediência a Cristo. Sejam quais forem as circunstâncias, seja no frio, seja no calor, seja no meio da tribulação, seja quando tiver a bonança, seja o que for, sejam quais forem as circunstâncias, aprenda a obediência a Cristo. Lá no seu trabalho você está sendo perseguido, lá na sua casa está um problema sério de relacionamento, o que for, obedeça a Cristo. Seja um exemplo na sua casa, seja um exemplo no seu trabalho, sirva de todo o coração, mesmo que não paguem um salário justo para você, mesmo que roubem dinheiro de você, mesmo que o governo roube de você, não roube do governo. Qualquer situação na vida, a gente ser honesto, a gente ser correto, a gente ser sim, sim, não, não, e servir de exemplo. O Senhor Jesus honrará isso. As consequências são as melhores que a gente possa imaginar da gente servir ao nosso Senhor Jesus. E se a gente não obedece, é na obediência que nós somos transformados. Se você não obedece a Cristo, você continua sempre como você é. Ah, eu sou assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Por quê? Porque não muda mesmo, não tem transformação. A vida do servo obediente, ela é uma constante transformação. Ele vai se transformando cada vez mais parecido com Jesus, que é o propósito de Deus para a sua vida e para a minha. Então, a obediência nos transforma, a desobediência nos paralisa, ou nos leva a sermos piores do que estamos ainda. Essa é a verdade. Então, vamos aprender a obedecer, a servir ao Senhor com toda a alegria de verdade. Por que a gente serve o Senhor com alegria? Porque a gente serve ao Senhor com todo o coração. Porque essa é a nossa essência. Nós somos servos, nós somos constituídos servos, filhinhos, mas também servos. Nós somos os doulos, nós somos os diáconos, nós somos os operetes, são termos bíblicos daquilo que nós de fato somos, para qual Deus nos criou. Somos filhinhos amados, mas somos servos do Senhor também, e servimos com alegria, servimos para o Senhor, porque Ele nos ama, Ele nos resgatou do mercado de escravos, a gente foi comprado pelo sangue. A gente, se você quiser conferir, isso está em 1 Coríntios 6:20, 7:23, 1 Timóteo 2:6. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus por preço, agora nós vivemos para servi-lo, porque Ele nos comprou. A figura é aquele mercado de escravos, que as pessoas eram vendidas no mercado de escravos. Ele nos redimiu, Ele nos comprou com o seu sangue para servirmos a Ele agora. Não pertencemos a nós mesmos.
Nós, às vezes, queremos usurpar isso. E a gente não quer servir a Deus, a gente quer fazer só quando a gente quer, da nossa forma, só para se mostrar, ou para ter vantagem, ou para ficar bem na fita, ou qualquer outra coisa, mas não é isso. Nós servimos o Senhor porque essa é a nossa essência, nós servimos ao Senhor porque Ele nos serviu primeiro, nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro, e nós queremos crescer, servir cada vez mais o Senhor, crescer neste amor, nesta alegria de servir, na graça de servir, servir para servir cada vez mais o Senhor. Essa é a nossa alegria na nossa vida, o nosso propósito mesmo, para viver para o nosso Deus, para a honra e glória do nosso Deus mesmo de verdade. E essa humildade de servo que nos leva a servir com alegria, irmãos. A gente não está aqui para aparecer, a gente não está aqui aquela coisa, não, esqueceram de falar de mim aqui, ó, agradeceram a fulana, agradeceram a Beltrana, mas eu também trabalhei, e não agradeceram porque eu trabalhei também, esqueceram de dizer o meu nome, e sai magoado, ou o pastor não me elogiou, ou a líder não percebeu o que eu fiz, e aí fica chateado, não vou brincar mais, estou de mal, não vou brincar mais de servo, de serva, ninguém me dá valor, eu sou tão desprezado, tão desprezada. Irmãos, isso não é servir. Servir, a gente está servindo o Senhor, quer falem, quer não falem, quer vejam, quer não vejam, a gente não está nem aí, fale ou não fale. A gente está servindo a Cristo, o Senhor. A gente está satisfeito da vida, alegre da vida, de servi-lo, de poder servir o nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus. É Ele que nós estamos servindo. É prazeroso, é lindo demais a gente servir a Jesus, o Senhor que sustenta todas as coisas. Nós servimos e Ele colocou em nós o Espírito dele para lhe servir em amor, e é tão abrangente, tão grandiosa a alegria da gente servir, que a gente não precisa mais nada, a gente não precisa glória, a gente não precisa reconhecimento, a gente já é muito valorizado no serviço. Só o fato de a gente poder ser útil e saber que Jesus nos usa limpando o banco, nos usa cantando, nos usa arrumando ali no seu... Qualquer coisa que você for fazer, que você faça de coração para servir ao Senhor, nos usa lavando uma louça em casa, nos usa lá no trabalho, servindo o nosso patrão, nos usa em toda e qualquer área da nossa vida. E isso é servir a Cristo, o Senhor, e a gente serve porque essa é a nossa essência, e a gente tem essa alegria muito grande mesmo de servir ao nosso querido Deus. Olha o verso 25. Quem cometer injustiça, tem recompensa também, ó. Ok, tem recompensa para quem comete injustiça. O que vai receber? Qual que é a recompensa de quem comete injustiça? Verso 25. Injustiça. É o mesmo princípio, irmãos, e não há exceção para ninguém. Seja servo, não seja servo, seja crente, não seja crente. Aqui está falando para crente, principalmente. Para quem tem o Espírito Santo, ó. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça. É uma lei em tempos de graça. É o mesmo sentido do que Gálatas 6, a partir do verso 7 diz. Vamos comparar lá. Abre sua Bíblia em Gálatas 6. Gálatas 6, a partir do verso 10, um texto que você conhece bastante, só para você ter a clara visão. A gente serve a Deus, a gente serve a Deus de coração, há muita recompensa, há muita coisa boa, mas não serve a Deus, também tem recompensa, mas recompensa ruim. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Olha o que diz Gálatas capítulo 6, a partir do verso 7.
Gálatas capítulo 6, verso 7, diz assim, não seja bobo. É o que está dizendo aqui, não seja tolo, não seja bobo, olha, não se deixe enganar. Então, não seja tolo, não seja bobo, não seja tonto, não seja lá o pessoal do norte leso, né? Não se engane, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos aqui, de servir, olha, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, sirvamos, façamos o bem a todos, diz aqui, especialmente aos da família da fé. Então, enquanto você vive, enquanto você tem força, enquanto você está vivo, sirva, faça o bem, porque vai ter recompensa, não por causa da recompensa, mas vai ter, de todo jeito. Mas sirva de coração, sirva em amor de verdade. Então agora, para a gente trazer mais aí para o nosso coração ainda, e deixar a coisa bem na prática, 2 perguntas, e a gente vai concluir com essas 2 perguntas. 2 perguntas aqui para trazer isso, firmar bem no nosso coração, qual que é a nossa motivação para a gente servir de verdade uns aos outros. Então, primeira pergunta é: quais as vantagens eu terei? A nossa carne é triste, mas vai lá no fundo. A gente sempre pergunta, a nossa carne pergunta, qual que é a vantagem que eu vou ter servindo? É isso que vem lá no fundo. Vem essa pergunta, qual que é a vantagem que eu vou ter? Olha a carta de 3 João, vai lá. 3 João, o verso 4. 3 João, o verso 4. Ó a maior alegria aqui da vida. 3 João 1:4, né? Que na verdade só tem um capítulo, né? Verso 4. Não tenho maior alegria do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Não tenho maior alegria na vida de saber que os meus filhos espirituais, estão andando na verdade. Não há maior alegria em você que serve, e serve com alegria. E qual o maior serviço, qual o serviço mais importante que Jesus deixou para os seus discípulos? A mim e a você que somos discípulos, o nosso Mestre Jesus: fazer discípulos. Então, se você ainda não está cuidando de vidas, se você não está discipulando pessoas, isso entra também para quem discipula filhos, pai e mãe, mas que não seja só seu filho, sua filha que você discipula, mas você tem maior alegria de ver o seu filho andando na verdade, andando com Deus, sendo um exemplo, sua filha, seu filho, fisicamente falando, e os seus filhos na fé, pessoas que você tem influenciado, pessoas que você tem discipulado. É uma grande alegria que a gente tem na vida de ver esses filhos andando com Jesus, andando na verdade, servindo a Jesus, fazendo outros discípulos. Isso é lindo demais a gente ver Deus fazendo através de nós. É lindo demais a gente ver outros fazendo discípulos. Ontem eu estava ali na igreja da cidade, junto com a Beth em São José dos Campos. Ela está fazendo um curso ali, e eu estava ali preparando esse estudo,
E do meu lado direito, ali eram algumas mesas que tem na igreja da cidade, do meu lado direito, uma moça e outra moça, uma baixinha discipulando uma girafa. As duas ali conversando, e aquela menina falava com uma integridade, com uma seriedade das coisas de Deus, e a outra assim olhando para baixo, sim, 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 e tal, e recebendo aquilo. Do outro lado, dois jovens também, um discipulando o outro. Aquilo lindo demais a gente ver. Uma igreja que aprendeu o que é ser igreja. E todo sábado que eu vou lá, a gente vai lá a cada 15 dias, cada sábado que eu vou, eu vejo isso. Ali é um espaço que tem com umas mesas, um café, tem sempre 2, 3 ali, duplas, um discipulando o outro. Dia inteiro do sábado, sai um, volta o outro, mas não tem nada combinado. Eles vêm ali, a gente vê nos cantos, a gente vê fora, nos banquinhos lá fora, e você chega, você passa perto, você vê que está ali rolando um papo profundo de coisas de Deus. É lindo demais a gente ver isso. Uma igreja que aprendeu a ser igreja. Nós somos chamados para cuidar uns dos outros. Então, o maior serviço que Deus chama você para fazer, você pode servir com alegria em vários cargos da igreja, o que for, mas você precisa saber e começar, se não começou, ou continuar, ou intensificar o cuidar de vidas, fazer discípulos. E fazer discípulo é a maior alegria da gente de servir. Então, qual que é a vantagem? Vai ter recompensa eterna, tenho muita alegria de você fazer discípulos para o Senhor, servir ao Senhor, é muito bom. Você sofre também, tem muita luta, mas o Senhor está com você. Nós temos muita alegria, é aquela coisa que às vezes você trabalhou até de madrugada servindo ao Senhor, e você está assim, arrasado, cansado demais, mas é um cansaço gostoso, é um cansaço assim que você está muito satisfeito, que você está servindo ao Senhor. Muitos dos irmãos que sempre comentam, esse pastor, estou arrebentado, estou cansado, mas que gostoso, que bom, que alegria da gente ver o que Deus está fazendo. Fala, é verdade, vamos em frente. Uma alegria muito grande. Irmãos, isso é meu, é teu, para você desfrutar. Se a gente não vive servindo de fato ao Senhor, a gente vai ficando deprê. A gente vai ficando uma vida muito chata, muito enjoada, essa vida, muito ruim de ser vivida, viu? Só em volta da gente, só querendo satisfazer a gente, só em volta dos nossos prazeres, não tem futuro não. Não tem alegria não. Alegria é servir ao Senhor de verdade. Última perguntinha. O que pode tirar agora a alegria de eu servir? O que pode tirar a alegria de eu servir? O que pode tirar a minha alegria de servir a Deus? Será que as circunstâncias, olha, essa obra aqui está muito difícil, essa célula está muito difícil, estou passando uma dificuldade que eu não embaraço com essas pessoas aqui. Será que é isso que desanima a gente? Vamos chamar assim, os perrengues de servir, as lutas no servir, que desanimam a gente? Não. A gente vê isso em diversos exemplos, com Paulo, espinho na carne, e tantas outras coisas que Paulo passou, Pedro e todos os servos do Senhor, mas nada disso os desanimou. Sabe que desanima a gente, de fato, da gente servir? É a gente servir na obra de Deus sem Deus. Servir o Senhor da obra
sem o Senhor da obra. Se afastar da presença de Deus. Isso nós vamos ver hoje à noite com detalhes. Como você desanima, como a gente fica fraquinho, como a gente fica volúvel, como a gente fica mal, servindo a Deus longe de Deus. Então, a pior coisa, maior angústia, é tentar servir a Deus sem Ele, independente dEle. Mas para piorar, é o que mais você quer, é mais o que eu desejo. A minha carne, tudo em mim aqui, clama pela independência de Deus. A minha carne clama pelo Deus morto, mas graças a Deus que o meu espírito clama pelo Deus vivo. A minha alma clama pelo Deus vivo, mas a minha carne é independente de Deus. Satanás sabe disso, então ele fica me tentando você o tempo todo para que a gente não busque a Deus, não estejamos na presença de Deus. Então que hoje de manhã você reflita sobre isso, como você tem servido, o que tem levado você a servir, e o âmago disso é como você está na presença de Deus. Isso nós vamos refletir hoje à noite. Nós vamos ver o que de fato é a presença de Deus em nós, e o que isso, a operação da presença em nós, da presença manifesta de Deus nas nossas vidas, para nos transformar de verdade em servos que servem com sinceridade, a homens e mulheres de Deus que amam de todo o coração, porque de fato vivem na presença de Deus para transformar vidas. Vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos, Pai, pela Tua palavra, que nos deixa tão claro, ó Deus, sobre o Teu coração, o coração de Jesus, o coração de servo, que é o Senhor. E Deus, me ajuda a hoje, ó Pai, neste dia que somos chamados, ó Pai, nesse alerta para servir, e servir de todo o coração, mas que precisamos, ó Deus, estar mais na Tua presença. Nos ajude, ó Deus, a entender, Pai, essa nossa declaração de fé com maior profundidade, viver na presença para aproximar vidas. E de fato, Deus, que o Senhor nos forme, ó Deus, neste dia, homens e mulheres do Senhor, que vivam na Tua presença, para aproximar vidas de verdade, servindo ao Senhor, ó Deus, onde estivermos, ó Deus, interessados em fazer discípulos, ganhar almas, aproximar os nossos filhos, aproximar o nosso cônjuge, as pessoas do nosso trabalho, aqui na igreja, sermos, ó Pai, exemplos de servos, para aproximarmos vidas, para vermos as vidas edificadas, incentivadas ao amor, às boas obras, ao serviço, para assim, ó Pai, o Teu reino crescer aqui entre nós, da nossa família, e crescer, ó Pai, trazendo, aproximando-os de fora, vendo, ó Pai, este amor envolvente, que vem, ó Pai, na Tua graça, por estarmos na Tua presença. Que o Senhor, ó Pai, nos desafie, que o Senhor nos mova, que o Teu Espírito incomode o nosso coração durante todo o dia. A gente vem hoje, ó Pai, com muita sede e fome, querendo entender, ó Pai, o que é a mesa da presença. Vamos celebrar a ceia do Senhor nessa noite, que o Senhor manifeste a Tua presença, nos atraia para a Tua presença, quebre barreiras, ó Deus, que estão nos afastando da Tua presença, e faz, Pai, a Tua obra completa nas nossas vidas neste dia, dia tão oportuno, Pai, em nossas vidas. Faz a obra. Agora, Pai, vai fazendo, ó Deus, na escola bíblica também, Deus, de forma muito especial, toca os corações, convence as vidas, transforma as vidas, transforma a minha vida, ó Senhor. Pai, eu quero viver, crescer muito na Tua graça, no Teu conhecimento, Pai, como servo, cada irmã aqui como serva do Senhor. Tudo isso, ó Pai,
na suficiência de Cristo. E assim o nosso coração está pronto, ó Deus, para te servir na suficiência de Cristo com muita alegria, Pai. Muito obrigado, nós agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor.